Os muros do ninho do urubu estavam quietos demais para o tamanho da tensão que se escondia ali dentro. Enquanto os treinos seguiam no campo, nos bastidores o Flamengo parecia dividido, rachado entre olhares, silêncios e decisões questionadas. No centro da confusão, dois nomes, Pedro e Filipe Luís. Tudo começou com um vazamento. Prints circulando nas redes mostravam supostas conversas da diretoria tentando negociar Pedro por 15 milhões de euros. Um valor baixo, considerando o histórico do camisa 9. Mas o que mais chamou a atenção foi o tom impessoal. Direto, como se fosse apenas mais um jogador descartável. Para muitos, aquilo foi uma punhalada. E então veio a entrevista. Filipe Luís, treinador do time, não poupou palavras. Falou em atitudes ridículas, expôs dados de GPS dos treinos e deu a entender que Pedro não estava se esforçando. Era o tipo de exposição pública que quase nunca acontece em clubes grandes. Mas ali, no Flamengo, foi feita sem rodeios. Pedro foi cortado de jogos. Ficou fora da partida contra o São Paulo e contra o Santos. Enquanto isso, a torcida se dividia. Parte via Filipe como Corarosso, parte enxergava a crueldade na forma como o atacante foi exposto. Mas o clima dentro do vestiário, segundo relatos internos, era de gelo, ninguém se olhava nos olhos. Mesmo assim, Pedro seguiu, treinou em silêncio. Voltou ao banco contra o Fluminense. E ali começava a se desenhar um dos momentos mais enigmáticos do ano rubro-negro. E você, torcedor? O que faria no lugar do Pedro? Ficaria calado ou responderia com bola na rede? Flamengo e Fluminense, clássico quente. Pedro começa no banco. Jogo difícil, tenso. Quando entra, aos 30 do segundo tempo, já havia um clima de ou resolve ou afunda. E ele resolve. Aos 39 minutos, marca o único gol do jogo. Um golaço. Decisivo. Mas o que veio depois foi ainda mais simbólico. Pedro não sorriu. E vibrou com os companheiros. Não correu para o banco. Não abraçou Filipe Luís, nem sequer olhou. A comemoração foi seca, rápida. E quem ficou no vácuo foi justamente o técnico. Filipe, parado à beira do gramado, abriu os braços, quase em modo de reconciliação. Mas Pedro não respondeu. O gesto ficou no ar. Dizem que Pedro ainda estava engasgado, que por mais que Filipe o tenha escalado, o atacante ainda sentia o peso da humilhação pública. Ter sido exposto, chamado de omisso, apontado como problema. Isso não se apaga com uma escalação, nem com uma vitória. Por isso, o silêncio foi sua resposta. Nos bastidores, fontes internas contam que a diretoria tentou forçar uma reaproximação. Mas Pedro teria deixado claro que não queria cena armada. Queria espaço, respeito. E que aquele gol, sozinho, já era a resposta. Filipe, por sua vez, teria entendido. Dizem que ele comentou com a comissão. Ele precisa do tempo dele. E deu esse tempo. E aí? Você acha que Pedro estava certo em não ir abraçar? Ou deixou o orgulho falar mais alto? Uma semana depois, contra o Red Bull Bragantino, Pedro começou como titular. Jogou bem, participou, mas foi substituído no segundo tempo. E aí, finalmente, aconteceu. Ao sair de campo, Pedro caminhou até Filipe Luís. E o abraçou. Mas por que só ali? Porque depois do gol, com todo o Maracanã explodindo, ele ficou calado e agora, saindo de campo, escolheu o abraço? O que circula nos bastidores é clara. O abraço foi o fim de uma negociação emocional interna. Segundo relatos, os dois conversaram na concentração antes da partida. Sem intermediários, uma conversa reta. Pedro teria dito que sentiu-se exposto, mas que estava pronto para virar a página. Filipe, por outro lado, teria reconhecido que passou do tom, mas fez aquilo para o bem do grupo. O abraço no banco seria a versão silenciosa desse acordo. Um gesto sem microfone, mas cheio de significado. Para outros, isso foi puro teatro. Estratégia, um movimento calculado para acalmar a torcida, mostrar unidade e acabar com as manchetes de crise. Afinal, com o Flamengo lutando por títulos, qualquer sinal de guerra interna poderia ser fatal. E você? Acredita que esse abraço foi sincero ou apenas uma encenação? Comenta aqui embaixo. A gente quer ouvir a sua teoria também. E antes de sair, se você curte essas análises que ninguém tem coragem de mostrar, se inscreve no canal, ativa o sininho e cola com a gente no Vestiário Oculto FC. Aqui, os bastidores ganham voz.